Na última aula, né, a gente começou a ver alguns comandos de manipulação de arquivos de texto, né? Então a gente começou a exibir alguns arquivos, né? A gente viu o comando cat, comando less, né? Para exibir o texto de maneira ali contínua, sem imprimir tudo na tela de uma vez, né? Hoje a gente vai começar a trabalhar com filtragem de texto. Por que isso? Deixa eu já vir aqui para o meu slide. Hoje, tudo no nosso sistema operacional Linux, né, quando um profissional Linux ele está atuando como sysadmin, por exemplo, tudo no sistema é texto, né? Então, arquivos são textos, a saída de comando ela é texto, né? Então, a gente precisa ter essa expertise aí para a gente automatizar algumas coisas e, e extrair o máximo de informação numa quantidade de texto que sempre vai ser exibida para a gente na nossa tela, beleza? Então, para a gente trabalhar com isso, né, existem alguns comandos adicionais aí, né? A gente, como eu falei no começo, a gente vai ver muito comando e a gente vai começar então a mexer com esses comandos e logo depois a gente vai ver como que junta um comando no outro, como pega a saída de um comando e já adiciona como parâmetro no outro, e a gente vai ver isso tudo nessa aula. Tranquilo? Então, como eu falei lá no grupo, essa aula ela vai ser mais curta a nível de slide, então o slide aqui eu quase não vou mostrar para vocês, vai ser mais hands-on mesmo, né? Então, eu já vou colocar aqui meu terminal, e vocês, eu espero que já estejam com o de vocês aí também, aberto, porque hoje vai ser... Hoje não tem muita teoria, né? Hoje é simplesmente pegar e botar para valer aqui e pau na máquina, beleza? Então, inicialmente a gente já vai começar com dois comandos aqui interessantes, que são o head e o tail, tá? E aí, o que esses dois comandos fazem? O que eles têm em comum, na verdade? O head, né, como o próprio nome diz, ele sempre vai mostrar ali o topo de um arquivo, tá? Então, por padrão, ele sempre exibe ali as 10 primeiras linhas de um arquivo, se a gente não passar nenhuma opção, tá? Mas a gente pode usar a opção, por exemplo, "-n", e definir quantas linhas que a gente quer exibir a partir do topo, tá? De igual modo, a gente tem o tail, que exibe as 10 últimas linhas de um arquivo, e se a gente passar a opção "-n" também, a gente consegue ter aí as n linhas do final do arquivo, a partir do final do arquivo, tá certo? Então, como exemplo, vamos começar aqui com o comando head, né? Então, comando head /tc, o nosso bom e velho PSWD. Então, veja bem, ele trouxe para a gente aqui as 10 primeiras linhas desse arquivo, tá? Se eu quisesse, né, trazer menos, né, então vamos colocar aqui menos N2, menos N2, ele trouxe as duas primeiras linhas do arquivo, tá certo? De igual modo, igual eu falei, a gente tem o tail /tc/pswd, então ele me mostrou as últimas, né? Se a gente lembrar da estrutura lá do etc/pswd, ele começa pelo root e lá no final são os usuários, os mais recentes usuários, né? O tail, ele tem uma peculiaridade que é a maneira da gente manter a visualização do log enquanto o arquivo está crescendo. Ou seja, se a gente tiver um arquivo, né, e ele está em constante mudança, tá? Só que ele está aumentando de tamanho, a gente consegue pegar linha após linha que está sendo adicionada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um tail, a opção é a "-f", e /var, /log, /syslog. Eu tinha falado na última aula
que esse é um dos principais arquivos de log do sistema, né? Então ele tem aqui a maioria das coisas. E aí, veja bem, a gente tem aqui, né, um log aqui acontecendo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro terminal aqui para mostrar que ele vai mudar alguma coisa aqui para a gente, tá? Olha lá, ó. A mensagem está correndo lá por baixo, né? Então, se eu pegar e executar algum outro comando, acontecer alguma coisa no sistema, a nossa visualização continua, tá? E a gente está sabendo o que está acontecendo em tempo real com esse arquivo, tá certo? Com isso, a gente vem para um outro comando, que é o comando cut, tá? E aí a gente sempre usa o arquivo PSWD, por quê? Porque ele é um arquivo muito bem dividido, né? Ele tem um símbolo ali que ele divide cada coluna do arquivo, que é o dois pontos. Então, veja bem, o cut, como eu falei, ele é usado para dividir um arquivo, tá? Para selecionar uma determinada coluna de um arquivo com base em um delimitador. Então, como é que é a sintaxe dele? É cut, menos D, a gente vai especificar qual que é o delimitador dele. Então, no nosso caso aqui, vai ser o dois pontos. E o menos F vem de field, né? Qual campo que a gente vai pegar. E aí a gente pode escolher qualquer campo. Por exemplo, no PSWD, a gente sabe que o campo 1 é o login do usuário. E no final a gente passa qual arquivo que a gente quer, né? PSWD. E aí ele trouxe apenas os logins dos usuários, tá? Feito isso, a gente vai para um próximo comandinho aqui, que é o comando grep. O grep, ele pesquisa no texto algum padrão, tá? Que aí a gente passa esse padrão como parâmetro, tá certo? Então, por exemplo, eu quero selecionar lá dentro de etc pswd apenas o que contém Alexandre, tá? Então, o que eu faço? Grep Alexandre barra etc barra pswd. Pronto. Ele teve duas ocorrências, mas ele me trouxe a linha que contém aí esse padrão, né, que eu passei. E aí a gente tem muitas opções aqui interessantes. Eu não vou passar todas, eu vou deixar que vocês consultem o manual, né? A gente já aprendeu como é que consulta o manual. Inclusive, hoje, nos nossos exercícios, vocês vão precisar consultar bastante o manual, tá? Então, veja bem, a gente viu aqui que eu consultei a expressão Alexandre lá dentro do etc PSWD. Mas e se eu quiser trazer tudo, exceto o Alexandre? Simples. Eu uso a flag aqui, né, a opção "-v", tá? Que aí ela vai inverter esse match, né, esse casamento dessa expressão. Então, veja bem, no grep Alexandre, eu adiciono aqui a opção "-v", tá? E dou um Enter. Então, ele me trouxe tudo. E aí, o usuário Alexandre, que ele estaria logo aqui, que era o penúltimo, foi omitido, tá vendo? Com isso, a gente vai para uma outra opção, que é a opção "-i", que aí, assim como a gente já viu, né, no nosso sistema operacional, que o Linux ele é case sensitive, né, e a gente usou, por exemplo, a opção "-iname" lá no Find, né, a opção "-i", ela nos permite, então, fazer um ignore case, né, que é justamente a gente digitar um padrão todo em letra minúscula e na hora de casar essa expressão lá dentro de um arquivo, ele ignorar se está maiúsculo, se está minúsculo e trazer tudo para a gente. Se a gente fizer isso com o Alexandre, por exemplo, ao invés dele trazer duas ocorrências, igual ele trouxe daquela vez, né, ele vai trazer três. Por quê? Porque tem o nome ali também que está em letra maiúscula, né? Então, assim,
Esse é um comando que eu utilizo bastante, tá? Agora tem uma opção que aparentemente ela é inútil. Só que ela é muito usada para script, né? Para a gente saber se existe alguma coisa ali dentro ou não. E aí a gente vai trabalhar isso de uma forma diferente dentro de um script, tá? Então ele vai lá dentro e busca alguma coisa e não mostra nada na tela. Ele simplesmente guarda essa informação para ele, tá certo? Então vamos lá. E uma última aqui, que seria legal de eu falar também, que é a questão da gente usar a expressão regulares. Eu não vou entrar em muito detalhe de expressão regulares aqui nesse curso, mas seria o grep-e, né? Opção grep-e, que tem o mesmo resultado do comando egrep, por exemplo. Tá? Tanto faz se a gente usar o grep-e ou egrep, dada a mesma, tem o mesmo resultado, tá certo? O Linux, no seu terminal, ele permite que a gente faz isso, tá? Antes de eu entrar com esse exemplo, eu queria saber se até o momento está tudo tranquilo para todo mundo. Bom, então tá. Então veja bem. Vamos voltar aqui para o meu terminal, então. E aí eu quero fazer o seguinte. Vamos dar um ls aqui para a gente ver o que a gente tem aqui no nosso diretório home, tá? Então a gente tem esses diretórios aqui e eu vou fazer o seguinte. Observe que não, vamos criar um diretório aqui chamado xpto, tá? Só que o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar um cd xpto. Deu um erro, né? Lógico, porque o diretório ele não existe, tá? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Olha, eu vou dar um cd xpto. Caso dê um erro nesse comando, eu vou executar um segundo comando, que vai ser o quê? Você vai dar um cd xpto. Se der erro, a gente vai criar esse diretório xpto, beleza? Então vamos lá. Como é que seria isso? Seria o cd xpto ou mkdir xpto, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar executar o primeiro comando. Se esse primeiro comando falhar, ele vai executar o segundo, beleza? Então vamos fazer? Tá aí, ele deu o primeiro erro e provavelmente ele executou o segundo, tá? Aqui, ó. Ele criou o diretório aqui. Tá certo? E agora, né, a gente consegue fazer um XPTO, CD XPTO aqui, né? Foi criado tudo direitinho. Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar um outro camarada, no mesmo exemplo aqui, só que a gente vai remover aqui. XPTO. Não existe mais, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar a mesma ideia, que era o CD XPTO, e se esse comando der certo, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um ls. Então, observa o seguinte, o que teria que acontecer? A gente teria que entrar nesse diretório XPTO e lá dentro ter um ls, certo? Que o ls ele teria uma saída vazia, mas até então tudo bem. O que vai acontecer aqui? Ele vai tentar dar o XPTO, o CD XPTO, ele não vai conseguir e ele não vai executar o segundo comando. Por quê? Se ele executar o segundo comando, ele teria que exibir essa mesma saída aqui de cima. Tá? Mas não é o que vai acontecer. Ele tentou o primeiro, não deu e saiu. Tá certo? Ah, Alexandre, mas eu quero então que os dois funcionem, né? E aí o que a gente pode fazer? Vamos criar aqui fazer o mkdir xpto e cadê? E cd xpto. Porque aí sim, né, ele vai mandar criar esse diretório, né? Porque até o momento o diretório não existe.
Uma vez criada com sucesso, ele vai entrar nesse diretório, beleza? E aí a gente executa. Pronto. Observa que no comando de cima a gente estava no nosso diretório home e no segundo a gente já estava lá dentro de XPTO. Beleza? E aí a gente tem um outro camarada aqui que é o seguinte, olha, executa esse cara, independente do que der, executa esse outro aqui depois, tá? Como é que seria isso? A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer os dois casos. A gente vai fazer aqui um CDA, por exemplo, e a gente vai fazer um touch test. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai tentar entrar no diretório A, que não existe, então vai dar erro, mas mesmo assim, ele vai criar o arquivo teste depois. Tá? Então, rodamos. Então, beleza. A gente já imaginava que o CDA ia dar problema, né? Mas agora, e o arquivo teste? Criou? Está criado. Tá? Uma maneira das duas coisas funcionarem, né? A gente pode muito bem fazer um RM teste e um CD ponto ponto, por exemplo, né? Que aí ele vai remover o arquivo teste e vai subir um nível ali na hierarquia de diretório, tá? Então, feito isso, ele subiu para o diretório home, né? Deu um ls aqui. Ele está no diretório home, mas se a gente der um ls xpto, não tem nada lá dentro. Tá certo? E aí, galera, a gente vai começar com o que a gente chama de canalização de comandos. Ou seja, a gente vai sempre pegar a saída de um comando e canalizar para um outro comando, tá? E aí tem dois carinhas muito interessantes aqui. Um é o pipe, que é esse cara aqui, ó, pipe, só que na verdade a gente usa ele dessa maneira aqui, tá? E o outro é o xargs. E aí tem uma diferença entre os dois. Então veja bem, a gente quer o seguinte, a gente quer pegar a primeira coluna das últimas 3 linhas desse arquivo. Como é que a gente faria isso? Alguém tem alguma sugestão? Bom, a gente sabe que para pegar as 3 últimas linhas de um comando, de um arquivo, a gente usa o tail, certo? A gente passa o "-n3" e o nome do arquivo, /etc /pswd. Beleza, então a primeira parte a gente já fez. Só que a gente sabe também que para a gente pegar a primeira coluna de um comando, para a gente pegar a primeira fileira de um arquivo, a gente usa o comando cut, "-d", nesse caso aqui, 2 pontos, "-f1", que seria o primeiro campo, né? /etc /pswd. Só que aí, vocês concordam que um comando ali, ele complementa o outro? É nessa hora que o pipe entra. Por quê? A gente vai pegar, aí nesse caso aqui, independe qual comando a gente vai usar primeiro, tá? A gente vai pegar o cut e essa saída do cut, ou seja, essa primeira coluna que o cut resultou para a gente vai passar esse texto para o tail, tá? Então, dessa saída, a gente aplica o tail para pegar as três últimas linhas ali, tá? E aí, o pipe faz isso. Então, ele faz o seguinte, olha, executa o cut, o que sair aí você me entrega, tá? É isso que o pipe faz. Aí o pipe fala assim, olha, tail, você vai filtrar para mim, tá? As três últimas linhas disso aqui, dessa saída. Tanto que a gente não vai passar aqui nenhum arquivo, tá? Por quê? Porque o arquivo aqui,
A entrada de dados que a gente passaria para ele aqui está vindo pelo pipe, tá? E aí sim a gente tem esses 3 arquivos, essas 3 linhas, tá certo? Deu para entender, galera? Quer que explica de novo? Beleza, né? Então, aí, até esse ponto aqui, a gente está lidando apenas com arquivos, né? Mas e quando a gente quiser filtrar, por exemplo, a saída de um comando mesmo? Por exemplo, um comando que a gente ainda não aprendeu aqui, mas eu já vou mostrar ele aqui, que é o ifconfig. Né? O ifconfig ele mostra para a gente aqui as configurações das interfaces de rede, tá? E se a gente quiser filtrar esse cara aqui, será que funciona? Bom, a gente pode usar o grep aqui, por exemplo. Né? Como nesse caso aqui, a gente não consegue dar o grep direto no ifconfig, porque não tem nenhuma entrada de dados aqui. Né? O grep ele precisa de uma entrada de dados, tá? Seja ela vindo por terminal, seja ela vindo por teclado ou através de um arquivo de texto, tá certo? Como aqui a gente não está passando um arquivo de texto, a gente tem que passar a saída de um comando como entrada de um outro comando, tá? Então a gente vai fazer, nesse caso aqui, o ifconfig, pipe grep, e aí a gente pode procurar qualquer coisa. Por exemplo, broadcast. Broadcast. Ah lá. Ele filtrou a saída inteira, né? Então, se a gente for buscar aqui, ó, olha só. Ele filtrou essa saída inteira aqui, né? Só para essa linha aqui que ele encontrou o broadcast, tá? E é nessa hora aqui que faz a diferença, né? A gente entender os comandos e aplicar os filtros direitinho, tá? Então, assim, aqui a gente já começa a ver que o Linux, na verdade, ele não é complexo, né? Ele não é complicado, igual a galera fala que é. É só a gente saber usar os comandos ao nosso favor, tá? Então, uma outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Até então a gente conheceu o pipe, né? Que ele pega uma entrada, a saída de um comando anterior e passa como entrada de dados por um comando posterior, tá? Só que existe uma grande diferença dele para o Xargs. Por quê? No Xargs a gente também usa o pipe, tá? Porque o pipe ele sempre vai estar entre 2 comandos, tá joia? Só que no Xargs a gente vai fazer alguma coisa com essa saída. Não necessariamente fazer um filtro. Por exemplo, veja bem, a gente vai fazer vamos entrar aqui no diretório XPTO, por exemplo. Cadê? CD. XPTO. Tem alguma coisa aqui? Tem o teste. Então vamos remover esse cara. E aí a gente vai fazer, olha só que doideira, hein? Ó, vai dar um cut, -d, 2 pontos, -f, 1 de novo, tá? Que seria o login de todos os usuários. Só que agora, ao invés de a gente aplicar um filtro qualquer, né? Tipo, limitar em 3 usuários, em 2 usuários, pegar o primeiro caractere. Não, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai pegar todos esses nomes e a gente vai criar um diretório para cada nome. Então, como que a gente faria isso? A gente daria um pipe xargs mkdir. Alguém sabe me falar por que deu erro? Por que ele está nisso aqui? Foi até bom acontecer. Bom, não é o xargs, cara. Aqui, na verdade, eu falei para ele dar o cut, mas eu não falei em quem, né? Então ele vai ficar aguardando. Ele vai tentar dar um cut em alguma coisa aqui, passar para o xargs, só que ele não está passando para ninguém e isso fica em loop aqui, tá? Então, o que faltou fazer aqui?
passar o arquivo que a gente quer, né? Não era isso? Agora sim, tá? E olha que interessante agora. Ele criou todo mundo, né? Que é a primeira, todos os membros, né? Da primeira coluna lá do nosso PSWD, né? Então, olha só que interessante. Se a gente der esse cara aqui, a gente vai ver todos esses caras aqui. Não é mesmo? Bom, agora é o seguinte, galera. Eu vou precisar de vocês, porque chegou na hora do nosso exercício, tá? Bom, aí está o nosso exercício, tá? Como da última vez, né? Ele sempre começa de um jeito fácil e depois vai piorando. Porque faz sentido, né? Piorar, não deixar nada facinho, tá? E aí eu vou ver como é que tá aí a absorção do conteúdo, tá? Por vocês. Mas não se sintam chateados aí se não conseguir resolver, porque realmente é o que eu falei, né? É pouco conteúdo, mas ele é intenso esse conteúdo, tá? É uma coisa que vai fazer parte de vocês aí, tá certo? Pro resto da vida. Então vamos lá, eu vou resolver essa primeira e aí vou dando mais tempo para vocês resolverem as outras, beleza? Então vamos lá, olha só. Deixa eu esconder aqui meu slide. E o que eu quero que vocês vejam, tá? O que eu acho aqui que é interessante a gente resolver. Tem um ditado que fala o seguinte, que a gente sempre tem que dividir para conquistar. Concordam com isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que tem no arquivo /etc/PSWD. Então, primeira coisa que eu faria, tá? Vamos supor que eu conhecesse todos os comandos, mas eu não conhecesse o arquivo /etc/PSWD. Era dar um cat nele, tá? Então, cat /etc/PSWD. Ok? Então, o que a gente consegue notar aqui? Ó? A gente tem um arquivo que ele é dividido por 2 pontos, beleza? E aí, vamos para o usuário mais normal de todos aqui, que é o nosso usuário. Então, a gente vai pegar esse usuário aqui, ó. Essa única saída aqui que nos interessa. E aí a gente parte do princípio que todos têm mais ou menos o mesmo padrão, tá? Então, olha só. O primeiro campo ali tá Alexandre com letra minúscula, tá? Então, a gente já acredita que seja o login do usuário, tá? Porque eu logo como Alexandre, né? Tá aqui, ó. Alexandre aqui na primeira parte. E na primeira aula a gente viu que esse camarada aqui, né? Antes do arroba, é o login do usuário. Então, beleza. Então, a gente tem aqui o login do usuário. E aí, a gente tem um X aqui, né? Que isso aqui eu vou falar quando a gente for criar um usuário. A gente tem um X, a gente tem um número aqui qualquer, um outro número aqui qualquer, e aqui a gente tem o nome e sobrenome do cara, né? No meu caso, é meu nome e sobrenome, Alexandre Martins. Ou seja, não é o meu login, tá? E aí a gente tem 3 vírgulas aqui, que a gente não sabe o que é, né? Mais um delimitador e um /home/Alexandre. Ou seja, é o meu diretório home, tá? E logo em seguida, /bin/bash, que eu também não sei o que significa, tá? Feito isso, a gente já sabe que existe um comando que, baseado em um delimitador, ele imprime colunas de um determinado arquivo ou de um determinado texto. Concorda? Então, vê se faz sentido a gente pensar dessa maneira aqui. A gente tem primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta e sexta. E por fim aqui a sétima. Concorda? Seria algo tipo isso aqui, ó.
cut menos D, dois pontos, menos F, quais campos seriam? 1 e o 6. De onde, né? Só faltou isso também, porque eu tô nessa agora de esquecer o arquivo também. E tá aí. Tá? Então tá aqui, ó. Alexandre, dois pontos, barra home, barra Alexandre. Tá? Fez sentido aí, galera? Fez sentido para vocês? Tem uma opção que seria interessante a gente usar aqui, que eu acho que é a menos put delimiter. E aí eu acho que a gente pode colocar, eu acho que é assim. É isso aí. Porque aí a gente troca o delimitador na saída, tá? Então veja bem, no começo o delimitador é um dois pontos, né? A gente troca o delimitador que a gente quer. Então a gente pode fazer isso aqui também. Vamos ver se vai funcionar. Opa, tá, não vai. Então peraí, vamos tentar um outro negócio aqui. Mas eu acho que ele só aceita um delimitador. Não. Lá, foi como string. Beleza? Fez sentido? Então vamos lá. Segundo exercício. É um outro comando também que a gente não conhece até o momento, tá? Mas a gente vai pegar essa saída dele aí e pegar apenas o endereço IP do nosso host, tá? Bom, então eu vou fazer aqui, tá? Deixa eu sumir com os slides aqui de novo. E aí a gente vai partir daquela mesma ideia, tá? A gente vai executar o comando, analisar o comando, e aí a gente aplica aí o que for de necessário para a gente obter esse endereço IP, beleza? Então o comando é o IP route e ele trouxe para a gente aqui o seguinte, ele traz as nossas rotas aqui, né? Bom, não sei se a galera tem conhecimento, né, de entender como que funciona uma tabela de rota aqui, mas ou mesmo de entender um endereço IP válido, mas os únicos IPs válidos aqui que a gente tem seriam esse 10.022, né, tanto aqui quanto aqui, e esse 10.0215, tá? Eu não sei se vocês observaram, mas na saída desse comando aqui, a gente tem o nosso endereço IP aqui, ó, que é o 0215, tá? E aí, a gente volta para o IP route e a gente já sabe que é esse camarada aqui. Tá certo? E aí a gente tem alguns meios da gente fazer isso aqui. O primeiro deles seria dar um grep no SRC. Vocês concordam? Porque é o único padrão que tem exclusivamente nessa linha nossa, né? E aí, dada essa saída aqui, a gente observa uma outra coisa, que seria o quê? Qual que é o delimitador que está separando aqui cada coluna? Não é o espaço? A gente consegue utilizar o espaço como um delimitador do cut, tá?
E aí a gente começa a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que é o 9? Tá aí. Tá aí o nosso resultado. Beleza? E aí a gente vai agora para o nosso terceiro exercício, que é: exiba exclusivamente o modelo do seu processador em uma linha. Para obter essa informação, consulte o arquivo /proc/cpuinfo e indique o comando utilizado. Então, beleza. Mesma ideia, tá? O que a gente começa fazendo? Um cat. cat /proc/cpuinfo. E aí ele vai trazer um monte de coisa aqui. Só que aí a gente tem que analisar, né, essa saída. Então, veja bem, aqui para baixo já traz um monte de flag que a gente não tem interesse nenhum em saber, questão de cache, isso aqui para a gente não importa. Mas se a gente subir aqui, a gente tem o model, né, e o model name, tá? Deixa eu fazer então na minha máquina física, porque aí eu acho que vai fazer sentido para vocês, tá? Pera aí. Tá tranquilo? Esse é o terminal da minha máquina, tá? Não é da minha máquina virtual, aqui é um outro sistema, tá? É um Debian que está rolando aqui. Mas o que eu queria que acontecesse com vocês? E eu não me atentei para isso e de antemão já peço desculpas. Se eu der um cat aqui, /proc/cpuinfo, ele vai me trazer mais ou menos a mesma saída, só que olha só, para cada núcleo do meu processador, ele traz esse monte de informação, tá? E aí, o que eu queria que vocês fizessem? A gente viu aqui que o modelo, né, ele vem na frente do campo model name, certo? Então, o primeiro comando que a gente teria que executar aqui seria grep, certo? Um model name /proc/cpu info. E aí ele traz todos os cores do meu computador, certo? Para isso, para a gente trazer isso aqui numa única linha, a gente ia ter que recorrer a um comando que a gente aprendeu lá no início, que seria o sort-u. Ou então, um que a gente não viu, mas eu falei dele, que era o unique. Não sei quem lembra, a galera que está aí desde o começo, não sei se vai lembrar, mas está lá nos slides, tá? E aí, a gente poderia também omitir essa primeira parte, né? A gente poderia aí ou utilizar o cut aqui, né? Ele tem 2 pontos aqui também, e a gente pode usar aqui, vamos ver se o F1 aqui nos atende. Opa! Botou um -F aqui. Não, é o 2. Beleza? No Linux, tá? A gente tem uma coisa que chama fluxo de dados, tá? Fluxo de mensagem, na verdade. E como é que funciona isso, tá? A gente entra com os comandos, beleza? Essa é a nossa entrada padrão, ou stdin, tá certo? Essa entrada, ela é processada, né, pelo nosso interpretador de comandos, né? Dependendo do tipo de comando, isso desce uma camada, vai lá no kernel, faz alguma manipulação ou chega até o hardware. Isso volta de alguma maneira e tem 2 tipos de saída. A nossa saída padrão é quando o comando é executado com sucesso, ou então a gente tem uma saída de erro padrão, que é
logicamente, quando um comando ele não é executado como esperado, tá certo? E aí, a gente tem a saída padrão, que é a stdout, e a saída de erro, que é a stdeer, tá? E cada saída dessa tem seu respectivo valor, tá? Então, a entrada ela é a 0, a saída padrão é a 1 e a erro padrão é a 2, tá? Isso vai fazer sentido quando a gente começar a manipular o fluxo, tá certo? Então, beleza. Isso aqui tem que estar no sangue de vocês, para vocês entenderem alguns comandos que, a partir de agora, vocês já estão aptos a interpretarem, tá certo? Então, a gente vai ver algum desses redirecionadores de fluxo, tá certo? Deixa eu selecionar aqui. Beleza. E aí são esses carinhas aqui, tá? Então, a gente tem o sinal de maior, que redireciona para a saída padrão, tá? Essa saída padrão, ela pode ser tanto a nossa tela quanto um arquivo, tá? A gente vai entender como isso acontece. A gente tem os dois sinais de maior, quando a gente redireciona essa saída, mas ao invés de sobrescrever a saída anterior, a gente faz um append, ou seja, a gente insere essa informação depois da informação que já foi inserida, tá? A gente tem o redirecionamento de saída de erro, ou seja, é o 2, que é aquele sinal do erro padrão que a gente viu no slide anterior, tá? Deixa eu voltar aqui. É esse 2 aqui, tá certo? E a gente faz ele para algum lugar, tá? E a gente tem a saída de erro para o mesmo lugar da saída padrão. Então, esse E comercial que a gente tem aqui, ó, a gente entende o seguinte: erro vá para o mesmo lugar do que o 1, né? Que é a saída padrão, tá certo? Esse outro carinha aqui, que é um sinal de menor, ele redireciona, tá, a entrada padrão. Ou seja, a gente pode usar um arquivo como entrada padrão, tá? Ao invés de a gente ter que digitar alguma coisa, digitar um comando e alguma coisa para ele manipular, a gente pode simplesmente apontar o conteúdo de um arquivo para ser manipulado por um determinado comando, beleza? E aí a gente vai ver um exemplo para cada um aqui agora. Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer é aquele mais básico, tá? Que é o quê? A gente tem aqui um diretório, tá? Cheio de subdiretórios que a gente criou. Só que eu não quero que essa saída saia para a minha tela. Ou seja, eu vou direcionar esse fluxo de saída padrão para um lugar. Para qual lugar? Para um arquivo. Então, o que eu vou fazer? O ls, ele me trouxe isso para a tela, né? Para a saída padrão. Eu vou direcionar essa saída padrão para dentro de um arquivo. Esse arquivo vai chamar saída.txt. Observa o seguinte, que ele não trouxe para a gente aquela listagem, certo? Mas, se a gente der um cat dentro de saída, a listagem está toda aqui dentro. Parece que é mágica? Parece, mas não é. É justamente esse redirecionamento de fluxo, né? Que eu falei. Então, deixa eu voltar aqui. Opa! Esse redirecionamento de fluxo. Então, o que a gente fez? A gente deu um ls, ele processou a primeira vez e saiu para a tela. Certo? O que eu fiz? Eu dei o ls de novo e direcionei a saída padrão para um outro lugar. Para onde? Para dentro de um arquivo qualquer. Só que o padrão, que é o 1, né, é a saída padrão, a gente não usa ali o 1. A gente simplesmente direciona ele
para algum determinado lugar, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o terminal para a gente ver mais alguns exemplos. Então, beleza. A gente tem aqui um arquivo chamado saída, certo? E dentro dele a gente tem o nome de todos esses diretórios aqui. Só que eu quero adicionar alguma informação lá dentro e não quero sobrescrever o que já está escrito lá. Como é que eu faço isso? Eu vou adicionar aquele append, os dois sinais de maior, tá? Então eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, echo, que a gente aprendeu que é para exibir alguma coisa na tela, e eu posso colocar aqui, ó, aqui é uma entrada via append. Tá certo? E aí, se a gente der um cat lá nele de novo, a gente tem essa informação adicionada aqui embaixo, tá? Só que isso aqui tem que ser usado com muita cautela, porque eu já vi muita gente fazer isso aqui, ó. Esquecer de colocar os dois sinais de maior e usar um só. O que vai acontecer? Ele vai sobrescrever o arquivo inteiro. Tá? Apagou todas aquelas informações que a gente tinha. Beleza? Então, num script que a gente estiver usando para manipular informação e tal, isso aqui tem que ser usado com muita cautela. Na dúvida, sempre use o append, tá? A não ser que é um arquivo que cresça constantemente, tem que tomar cuidado, porque senão ele vai virar um arquivo gigantesco que vai ocupar o seu disco, tá? Até então, com esses dois, tá tranquilo? Eu acho que sim, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar, ainda com esse cara. Lembra que lá no começo da aula eu falei que o Tout criava arquivo? Assim, eu falei a finalidade dele, né, certa, que seria o quê? De alterar o rótulo de um arquivo, né, o timestamp, mas uma vez que o arquivo não existia, ele criava o arquivo, certo? Mas aí, pensa comigo, se eu estou direcionando alguma coisa para um arquivo que não existe, logo eu crio esse arquivo, tá certo? E se eu não direcionar nada para esse arquivo? Faz sentido eu criar um arquivo sem nada? Pois é. O jeito mais correto de se criar um arquivo é justamente desse jeito aqui, ó. Meu arquivo.txt. Tá criado. Só que eu não passei isso lá no começo, por quê? Porque já ia, mas não faz sentido, não é um comando, não é não sei o quê. Simplesmente a gente está redirecionando o tráfego a gente está simplesmente redirecionando o fluxo de nada, né, de algum lugar ali, para dentro de um arquivo que é nada. Então, esse arquivo passa a existir. Se eu der um cat no meu arquivo, ele está vazio. Beleza? Ah, Alexandre, mas eu gostei do Tout. Pode usar o Tout, não tem problema. Tá? Como eu falei, o Linux tem várias formas de fazer a mesma coisa. Tá certo? Bom, e aí, passando então para a parte de erro, né? Que seria aquele 2 sinal de maior. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente usou o comando find, ele sempre mostrava uma mensagem de erro no começo, lembra? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Olha só, ele sempre dava um errinho aqui, tá vendo? E lembra que eu falei que dava para sumir com esse cara? A hora é agora.
tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o mesmo comando, só que o que vier de erro, tá? Aqui ele tá fazendo exatamente o que está acontecendo no nosso slide. Deixa eu voltar com ele aqui. Então, eu estou entrando com o comando, tá? Que é o find ali, alguma coisa. E ele tá me trazendo o que é resultado e o que é erro, ele solta na tela também. Beleza? Só que o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar o seguinte, find, olha, você vai trazer isso para mim, mas o que for erro, eu quero que você joga para esse arquivo aqui, ó, erro.log. Beleza? E vamos executar. Eu já cancelei aqui, tá? Dei só para a gente iniciar aqui, para a gente comparar. Então, observa o seguinte, olha, ele achou aqui um TMP, o que era um erro, ele já não exibiu aqui. Mas onde está esse erro agora? Está lá em erro.log. Bacana, né? Não é legal isso aí? E aqui a gente consegue também, tá, fazer um filtro de log, né? Então, vamos supor, você tem uma aplicação rodando, certo? E dessa aplicação você está vendo ali várias mensagens de sucesso e várias mensagens de erro. Várias mensagens de sucesso, várias mensagens de erro. Mas você quer separar isso aí de alguma maneira. Como é que você faz isso? Fazendo a separação de fluxo ali, o que é erro para um lado e o que é sucesso para o outro. Onde a gente vê bastante isso aqui? Resultado de cópia de backup. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, a gente está fazendo uma cópia via terminal, beleza? E no meio do caminho tem um monte de arquivo que está corrompido, que o tamanho é muito grande, enfim, diversos outros erros que pode acontecer durante uma cópia e continua acontecendo a cópia dos outros comandos, dos outros arquivos, tá? E como é que você vai saber o que deu erro e o que não deu? Você direciona o erro para um determinado arquivo. Quando você chegar no seu servidor, o cursor vai estar lá piscando, aguardando você entrar com alguma coisa, você simplesmente vai dar uma olhada nesse log de erro e ver os arquivos que deu erro. Show de bola? Tranquilo, galera? Alguma dúvida até então? Então, beleza. Tá acabando, viu, gente? Segura aí, tá acabando. Bom, além disso, a gente consegue fazer o seguinte. Eu quero que a saída desse comando aqui vá para o resultado find.txt e que a sintaxe é justamente essa aqui. Ó, executa o find a partir do barra, procurando o nome, ignorando o case sensitive, né? Ignore case, e redirecione essa saída para resultado_find.txt. E o que vier de erro, redirecione para o mesmo lugar da saída padrão. Tá? Que é justamente, acredito eu, que isso que você falou. Na verdade, agora a gente está redirecionando os dois, tá? Tanto o erro quanto o sucesso, para o mesmo arquivo. Então, vamos lá. E aí, sim, ele vai... já não está tendo a saída na tela, né? Igual você questionou aí, tá? Então, ele acabou de executar o comando, e se eu der um less, então, no arquivo, ele vai mostrar para a gente, né, o erro que está aqui, tá? E o restante do resultado. Então, ó, isso aqui é sucesso, isso tudo aqui é sucesso, e a gente teve essa mensagem de erro aqui. Tá? Se eu não executasse o sudo, que eu vou fazer isso agora, a gente vai ter mais mensagens de erro, porque a gente vai procurar no barra e nem todos os diretórios no barra o meu usuário tem permissão de entrar. Tá? Então, deixa eu ver como que está isso aqui. Eu vou remover esse log aqui
esse erro e vou fazer o seguinte, vou executar o mesmo cara sem o sudo, que aí vai me dar bastante erro, tá? E eu vou fazer o seguinte, o que for de sucesso vai ser justamente a sua sugestão. Sucesso.txt, certo? E o que for erro vai ser erro.txt, beleza? E aí a gente aguarda. Executou. E aí vamos ver aqui se ele criou os dois. Beleza. Vamos dar um cat aqui no sucesso. Isso aqui ele achou pra gente, tá? E se a gente der um cat no erro, ele já trouxe, então, tudo que eu tentei acessar e não consegui. E outra coisa, não teve a tal saída na tela que você falou aí. Beleza? Fez sentido aí, Vitor? Então eu mostrei a saída de erro, a saída padrão e a saída de erro para o mesmo arquivo, a saída de erro e a saída padrão, cada um para um arquivo, e agora a gente vai usar um arquivo, né, como entrada padrão, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o seguinte exemplo. Lembra que a gente falou do WL? WL não, WC. O WC, ele mostra para a gente, né, a quantidade de linha, palavras e caractere de um determinado arquivo, certo? Então, olha só, WC, né, /etc, /pswd. Esse arquivo tem 46 linhas, 85 palavras e 2.803 caracteres, né? E na frente ele mostra para a gente ali qual o arquivo que ele executou, né? Qual o arquivo que ele manipulou ali, tá? Mas aí, o que eu queria propor aqui? E se a gente quisesse apenas a quantidade de caractere desse arquivo? Beleza, a gente poderia simplesmente, né, fazer um WC-M aqui, né? E trazer a quantidade de caractere. Mas, para a gente eliminar esse etc PSWD, a gente teria que fazer aqui, né, um pipe, né, um cut aqui, um cut -D, no espaço, né, -F1, e aí a gente conseguiria. Só que o pipe, ele é lindo e economiza muito aqui, muito tempo da nossa vida. Só que a nível de performance, o pipe, a cada pipe que a gente dá, ele cria um fork, né? Ele cria um subprocesso para executar esse outro comando que é passado depois, tá? Então ele sai passando essas saídas para subprocessos e depois ele vai trazendo o resultado de volta aí, tá? Minto, ele não traz o resultado de volta. Ele imprime o resultado e sai fechando todos os forks que foram abertos, tá certo? E aí, para a gente não fazer isso, tem uma maneira, que seria o quê? O WC-M recebendo como entrada o /etc PSWD, que aí seria exatamente, né, o conteúdo do arquivo, né, e ele simplesmente pega e já mostra para a gente a quantidade de caracteres. Beleza, galera? Alguma dúvida? Bom, galera, então é isso na nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido aí bastante. Quem não aprendeu, revise o conteúdo que vai estar no nosso slide, tá? E qualquer dúvida, manda pra gente lá no nosso chat, né? No nosso grupo no Telegram, pode mandar e-mail para mim também, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula, beleza? Valeu!